Fala galera do Code AM, ArtDias 90 com mais um tutorial aqui de AngularJS. No último vídeo a gente falou um pouco sobre controllers, eu mostrei aquele exemplo do controller João e Maria. E, bom, hoje eu quero falar um pouco sobre roteamento, então nós vamos brincar com outro exemplo aí. Eu pensei em algo com uma lista, com algumas informações de super-heróis e vilões. E isso vai mostrar de uma forma bem legal como que o Angular trabalha com subpáginas e como associa uma URL com um controller. E a gente vai estar fazendo aí o setup básico, então, utilizando o módulo de roteamento do Angular, que é a biblioteca Angular Root. É isso aí, então vamos lá, espero que vocês aproveitem o vídeo. E não se esqueça, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode deixar um comentário no vídeo, que nós vamos sempre estar olhando e o que eu puder ajudar aí é só dar um toque, beleza? Bom, vamos lá. Então, aqui no nosso exemplo, nós vamos estar simulando então, um roteamento aqui numa aplicação. E para isso, precisamos primeiro de algumas configurações de servidor. Como vocês sabem, eu uso o Champ como um simulador aqui de servidor no meu localhost. Então, eu vou mostrar a configuração que eu precisei fazer, que é algo que qualquer projeto de Angular precisa, por causa para estar cuidando. São algumas regras de reescrita, porque o Angular trabalha com hash e certas coisas, e para você poder acessar subpáginas diretamente pelo link, por exemplo. Então, para cuidar de toda essa parte do servidor, no caso do Champ, no servidor PHP que eu uso, eu adicionei esse atributo aqui. Então você vai colocar lá, se você estiver usando também o Champ, é só você acessar o seu virtual host que você criou. No caso que a gente usa aqui o dev.codeam.com, por exemplo. Você vai estar colocando aqui a URL de onde está o seu projeto e colocar da mesma forma essas links que eu coloquei aqui. Eu vou deixar esse snippet aqui também nos comentários, então você pode dar uma olhada e testar, e deve funcionar diretamente. Obviamente, não esquece de dar um restart no seu servidor depois que você adicionar essas linhas. Lembrando aqui que a gente está usando como a base o meu index.html, que também deve ser aí, provavelmente o arquivo que você está usando. Beleza. Bom, é isso aí. Na parte do servidor é só aquela mudança e mais umas coisas aqui no nosso index.html. Então, eu já dei uma limpada no código, que é ainda o mesmo projeto que eu usei do último vídeo, mas sem aqueles controllers de teste. Nós vamos adicionar algumas coisas aqui mais tarde. Bom, o que precisamos? Precisamos primeiro adicionar mais um script aqui, que não vem junto com o AngularJS, mas que é necessário também, que é o Angular-Root.js. Você pode baixar essa biblioteca também lá no repositório do Angular. Pode usar aí a versão mais atual. O ideal é sempre usar compatível com a versão do AngularJS que você está usando. E certo, você vai colocar então aqui o nosso script. Mais uma coisa que eu coloquei aqui, pessoal, dentro do head também, é um base-href. Isso é um atributo do HTML5 que é utilizado também para definir aqui qual que é a sua origem, né? Qual que é o seu, como o próprio nome já diz, qual é o seu URL base do seu projeto. Isso vai ser usado também para resolver qualquer problema de caminho relativo e... Bom, né, mas eu vou explicar isso quando a gente estiver no app.js, que aí vai ficar mais claro. Beleza, aqui no index então eu coloquei já o meu Angular Root, já coloquei o meu base-href também. E certo, agora o que acontece? O Angular ele vai utilizar um sistema de reutilização desse index, ou seja, ele é feito para trabalhar com single page application. Então, o ideal é que nós tenhamos um arquivo index que vai estar carregando as suas outras views de acordo com a URL que você estiver. Num projeto que não seja de Angular normal, geralmente nós temos vários arquivos HTML completos e você pode carregar um ou outro, ele vai sair do index, vai entrar no outro arquivo diferente, totalmente diferente, com outras coisas. Ou muita gente já usou frames, por exemplo, no HTML também é uma forma de carregar as subpáginas. No caso do Angular, nós vamos utilizar uma outra diretiva que vem também aqui do Angular Root, que vai trabalhar junto com ele, que é a ng-view. Que essa ng-view, que ela vai fazer? Ela é uma diretiva que vai estar responsável por todas as views do seu projeto. Então, dependendo da URL que nós tivermos, esse ng-view vai ser substituído pelo arquivo HTML que vai estar definido aqui também no projeto.
E isso eu vou estar tudo configurando no app.js. Então, com a ajuda do meu router provider, que nós vamos ver daqui a pouco, eu posso definir para tal URL qual é o template que eu vou carregar e qual é o controle que eu vou estar usando. No exemplo anterior, nós tínhamos aqui também já uma definição de qual controller que eu estou, e eu expliquei que em cada controller valia um scope e coisas do tipo. O exemplo vale para aqui também, só que nós vamos usar os controllers definidos de uma forma um pouco diferente, e as diferenças eu também vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Beleza, nada mais é necessário que no index.html, ele é simplesmente um arquivo base que carrega as bibliotecas e que eu declaro aqui, também declarei, óbvio, o meu ngApp, porque isso é necessário uma vez só na sua raiz, e eu declarei esse ngView, que é o que vai estar renderizando todas as minhas outras views, uma depois da outra, dependendo de qual URL que eu estiver. Beleza. Agora, nós vamos entrar num outro arquivo, que é o meu app.js. Esse app.js eu deixei ele aqui já no estado do último vídeo, então sempre bom, se você não assistiu, dar uma olhada para saber qual pack nós estamos aqui, mas eu vou dar uma mudada radical nele, porque precisamos colocar algumas outras coisas. A primeira coisa que eu vou adicionar é uma dependência para a biblioteca que nós acabamos de baixar. Lembre que o Angular sempre utiliza esse esquema de dependências, e aqui nós vamos colocar então, entre aspas, dentro desse colchetes que estava antes vazio, agora eu vou adicionar aqui o ng-root, que é o objeto que vem daquela biblioteca, que está definido lá dentro daquela biblioteca Angular-root. Beleza? Lembrando, óbvio, que a biblioteca eu já coloquei aqui também na raiz do projeto. Já deixei algumas coisas prontas um pouco antes, mas que, para quem já assistiu os outros vídeos, não vai ter estranhar nada, espero eu. Beleza, agora nós temos o nosso ng-root. Para isso, agora falta nós declararmos os nossos controllers e definir as URLs e o que acontece com cada URL. Então a primeira coisa que eu vou fazer é apagar aqui esses controllers João e Maria, que nós utilizamos antes, e começar a definir então o nosso o root provider, que é o arquivo que vai, que é o parâmetro de configuração que vai definir para qual URL o que deve ser feito. O primeiro passo vai ser adicionar uma função config, que é uma função que roda uma vez antes de carregar qualquer outro controller na nossa aplicação, e ela que vai definir também como funciona aí o roteamento e para qual URL, qual controller vai funcionar. Então eu vou colocar ela aqui no code app.config. Ela também é uma função que vai funcionar assim como module, por exemplo. Então eu vou precisar aqui dos meus parâmetros, né? Então nós temos algum root provider, e eu vou colocar ele como uma função, e aqui eu adiciono ele aqui de novo, que é aquela técnica que eu já expliquei para evitar qualquer problema de minificação no seu código. Quando você precisar, é sempre bom deixar já dessa forma certinho. Tenho que adicionar aqui também um scope, um colchetes, beleza. Tá aí. Agora nós temos root provider. Eu acredito que eu preciso de mais um, que vai ser ainda o location provider. Vou precisar dele também para um outro setup que eu já vou explicar. Acho que são só esses dois. Beleza, também colocar aqui vírgula. Tá aí, essa é a minha função config. Ela vai rodar, como eu já disse uma vez no início. E eu vou usar agora o root provider para definir o que acontece quando eu carrego tal URL. Para isso nós utilizamos o método when do root provider. Ele aceita o parâmetro dele, funciona da seguinte forma. O primeiro vai ser qual URL que eu estou, por exemplo, aqui vou colocar URL vazia, e agora vem um objeto JSON com alguns outros valores que vão ser o template URL, que vai dizer qual é o arquivo do meu projeto que eu preciso carregar. Não importa qual é o caminho do arquivo, e o caminho aqui na URL não precisam necessariamente fazer nenhum sentido, não precisam ser os mesmos.
Então vou colocar aqui, você vai definir qual arquivo você quer carregar quando você estiver na raiz. Eu vou carregar o arquivo chamado home.html. Vou colocar ele aqui também com esquema porque ele está na raiz. Segundo parâmetro, qual controller que eu quero utilizar. Então vai ser o controller e o nome do meu controller. Eu vou dar aqui o nome dele de home controller. Um jeito parecido com o que eu tinha antes. Quando eu estou usando aqui esse esqueminha CTRL, mas bom, aí vai de cada um, né? Certo, tá aí. Agora o que eu estou dizendo aqui é o que o meu root provider vai ficar olhando todas as rotas e quando ele acessar a URL raiz, vai carregar o arquivo home.html e vai utilizar o controller home controller. O que eu estou fazendo é algo parecido com o que nós tínhamos quando eu carregava, por exemplo, esse controller como um parâmetro na minha div. Então, no exemplo anterior, nós tínhamos lá o ng-controller, Maria controller, João controller e coisa do tal. Aqui a diferença é o que? Eu estou fazendo um bind de controller com URL, com rota. O que a gente fazia antes era um bind de controller com view. Então, esse controller agora está dependendo dessa rota. Então, ele vai estar sempre carregando assim que eu encontrar essa rota primeiro. Uma das vantagens, por exemplo, é que eu vou ter qualquer parâmetro que eu quiser na minha URL, já vai estar disponível assim que eu carregar o home controller, porque ele só pode carregar a view e carregar o scope depois que ele conseguir dar um fetch nessa rota, nessa URL que eu estiver. Isso é algo que não acontece quando você coloca explícito o ng-controller na sua view. A vantagem de usar o ng-controller é que ele tem uma relação direta mais fácil com o controller também. Quando eu digo o seu arquivo HTML com o seu controller, vão estar respondendo de uma forma um pouco mais direta, mais simples. Isso também vai do uso, as duas formas estão aí, não é errado utilizar uma ou outra. Eu depende muito do caso, eu utilizo uma ou outra. Mas, bom, aqui no caso, às vezes você quer ter um overview mais rápido dos seus controllers, você pode já colocar eles aqui num lugar só. E evita o caso, agora eu não vou precisar colocar ng-controller, home controller ali no meu arquivo home. Então eu já deixo ele aqui, o Angular já sabe exatamente, tá nesse arquivo, tá nesse template, carrega esse controller. Certo? Então eu vou colocar aqui agora mais alguns outros, então você pode fazer um encadeamento aí. Carregou uma URL, agora já põe um em para uma outra URL. E eu vou colocar aqui agora então uma URL heróis, que vai ser então um menu de heróis, né? Então vai ser a página onde eu vou poder escolher dentro da minha lista quais são os meus outros. Eu já criei aqui os arquivos aqui do lado, eu já vou mostrar para vocês, mas nada muito especial também, só para salvar um pouco o nosso tempo. Heróis controller, heróis controller, agora eu vou colocar mais um controller, que é o vilões, também carregando o arquivo vilões HTML e vilões controller. Beleza. Bom, dentro dessas listas de heróis e vilões, eu vou ter alguns elementos que eu também vou querer ver informações sobre eles e coisa do tipo. Só um exemplo. Então, eu coloquei aqui, eu defini para o nosso exemplo 3 elementos, vou colocar então mais 3 controllers e a gente vai trabalhar nesses controllers mais tarde, vou mostrar como utilizar o URL para isso. E eu vou colocar aqui então, no caso vai ser uma subpágina, então nós vamos ter os heróis barra, vamos ver quem que eu coloquei aqui, eu coloquei Super-Homem, então heróis barra Super-Homem. Vai carregar o arquivo que eu coloquei na raiz. Você poderia já estar até utilizando uma hierarquia de arquivos, mas para o nosso exemplo eu deixei tudo na raiz direto. Será que eu consigo usar? Não, tem que colocar aqui. Perdão, superhomem.html e um controller só para o super-homem. Então, bom, às vezes você quer alguma página totalmente diferente para cada um deles. Então eu coloquei aqui definindo um controller para cada um. Tem aqui também o heróis Homem-Aranha. HTML. E no heróis, o terceiro que eu coloquei foi o Batman.
Ótimo HTML com ótimo controller. Não vamos precisar brincar com os vilões, porque aqui foi só realmente um exemplo.